Na terceira tentação, o diabo levou Jesus ao topo de uma montanha bem alta e mostrou os reinos do mundo e toda a sua glória. Te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar, disse o diabo. Pela terceira vez, Jesus rejeitou a proposta de Satã. Adorarei o Senhor Deus e servirei apenas a Ele. As tentações vivenciadas por Jesus não eram aquelas que esperaríamos ter que vivenciar, pois a intenção era que ele fosse tentado a criar o reino de Deus aqui na terra, utilizando métodos errados. A primeira tentação, transformar pedras em pão, foi a tentação de obter sucesso por meios econômicos. Alimente o povo, lhes ofereça bem-estar material e você os conquistará. Essa é a mentira da filosofia marxista, que existe uma resposta na economia para as necessidades humanas. Jesus sabia que a humanidade teria que beber da água viva que somente ele forneceria, e só então ele estaria verdadeiramente satisfeito. A segunda tentação foi para que Jesus criasse seu reino impressionando a multidão. Apresente-lhes um show, mas esse método sempre estará fadado ao fracasso. Deus criou o homem com vontade própria, assim como emoções. Deus quer que nós o amemos e o sirvamos com a nossa mente, e não apenas porque vimos um show. A última tentação foi para que Jesus se comprometesse. Construa o reino de Deus usando a política ao invés de meios espirituais. Mas Jesus se recusou a reconhecer a grandeza do diabo, pois ele sabia que o pai de todos os mentirosos estava mentindo. Os reinos do mundo não lhe pertenciam e, portanto, o diabo não os poderia lhe oferecer. Jesus teria que ganhar o mundo, não com a ajuda da espada, mas sim com a cruz. Quando Jesus foi batizado, ele ouviu a voz de Deus. Quando ele foi tentado no deserto, ele ouviu a voz do diabo. Ele realmente viu Deus? Ele realmente viu o diabo? Ao refletir sobre isso, me parece que quando ouvimos o diabo falando conosco, estamos, na verdade, ouvindo a nós mesmos. Quando ouvimos Deus falando conosco, estamos ouvindo dentro de nós. No seu batizado e também nas suas tentações, Jesus não estava sendo apenas batizado e tentado para seu próprio bem, mas para o nosso. Um dos escritores do Novo Testamento, do livro dos Hebreus, entendeu isso. Ele disse: nós não temos um sacerdote superior incapaz de nos ajudar. Temos um sacerdote superior que foi para o paraíso, e pelo fato dele ter sido tentado assim como nós somos, ele é capaz de nos ajudar nos nossos momentos de tentação. Pois apesar de ele não ter pecado, foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, e dessa forma pode nos ajudar em nossos momentos de tentação. Eu acho que é importante lembrar que foi imediatamente após a sua maior prova de devoção a Deus, o seu batismo, que teve a sua mais forte tentação. A tentação vem nos momentos em que fisicamente estamos fracos, e espiritualmente, talvez, muito devotos. O diabo somente deixou Jesus por um momento. As tentações continuariam pelo resto da sua vida. E todo cristão sabe que as tentações sempre continuam. Mas foi bem aqui do Rio Jordão, onde Jesus deu início aos 3 anos de ministério. Foi exatamente daqui, do Jordão, que ele com persistência pôs na cabeça a ideia de ir a Jerusalém e até a cruz. Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, Volume 2. Episódio 4.
Os discípulos de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. Durante anos, o Mar da Galileia foi fonte de renda certa e constante para aqueles que moravam às suas margens. Todas as noites, durante séculos, pescadores preparavam seus barcos para passar a noite pescando no lago. Este pier, no Kibbutz Ginossar, norte da Tibéria, é o lar de mais uma das mini-frotas de barco ao redor das margens do lago. Esta noite, eles estão em busca de peixes como sardinhas, que são atraídas para as redes pela luz de candeeiros no fundo dos 4 pequenos barcos. Esses barcos são puxados por um barco maior enquanto a rede é jogada. Com as inovações de hoje, luzes modernas e radares tornam o trabalho muito mais fácil. Porém, os pescadores mudaram pouco desde a época de Jesus. Eram do tipo durões, vivendo perto de seus jardins e perto da natureza. Eram pacientes, fortes e perseverantes. Quando Jesus começou a formar um pequeno grupo de discípulos no início da sua campanha, ele primeiramente veio até aqui, para a costa da Galileia. Após seu batismo no Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, Jesus seguiu viagem para o norte. E, de acordo com o Evangelho de João, ele foi do Jordão, em Judia, até a Galileia, no norte. Nessa frase simples existe uma história incrível de mudança. A viagem levou 3 dias. Ele percorreu aproximadamente 35 quilômetros por dia ao longo do Vale do Rio até o Planalto da Galileia e até chegar ao lago. Após uma rápida estadia em sua cidade natal de Nazaré, ele se mudou para a cidade à beira do lago. O Mar da Galileia tem a forma de uma pera, 20 quilômetros de comprimento e cerca de 12 quilômetros de largura. A cidade de Tibéria, que tem sido um balneário há milhares de anos, tinha população acima de 40 mil habitantes e 230 barcos nos tempos de Jesus. Os peixes de Tibéria eram salgados e vendidos para a Itália e Grécia. Até hoje, a pesca continua sendo uma das maiores atividades desta cidade antiga.
Após o seu batismo ao sul do Mar Morto, Jesus deixou a região do Rio Jordão e veio até aqui, ao Lago Galileu. E ali ele chamou seus primeiros discípulos, e um grupo de 12 deles foi a sua maior companhia pelos 3 anos seguintes. E depois de sua condenação e ressurreição, eles levaram a mensagem pelo mundo. Que grupo memorável de homens eles eram! Primeiro de todos tinha André. Ele foi um discípulo original e durante toda a sua vida, André sempre foi uma pessoa obediente. Acredito que ele tenha sido uma pessoa doce. Pois quando olho para a vida de André, o vejo sempre apresentando alguém a Jesus. Primeiro ele ouviu João Batista dizer: Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Depois ele chamou seu irmão Pedro e disse: Encontramos o Messias. E levou seu irmão a Jesus. Em seguida ele encontra uns gregos e os apresenta a Jesus. E há também a história do garoto com o pão e o peixe, vocês se lembram? E ele apresenta o garoto a Jesus. Ele sempre foi obediente. E foi André que passou o resto de toda a sua vida na Macedônia, na parte norte da Síria, no Mar Negro, pregando a palavra de Jesus e, por fim, no norte da Grécia. Ele foi crucificado pela sua fé, em uma cruz em forma de X, conhecida para sempre como Cruz de Santo André. Utilizamos até hoje, é claro, na bandeira da Grã-Bretanha e da Austrália. Seu irmão Pedro, que se tornou o líder dos discípulos, foi um homem extraordinário. Forte, tempestuoso, argumentador, um homem que naturalmente se tornou um líder diante dos outros. Ele sempre foi colocado em primeiro lugar na lista dos 12 discípulos e acredito que isso se deu porque viram nele um homem de grande liderança. Após a ressurreição, ele pregou a palavra de Jesus por todo o mundo. Mas, diferentemente do apóstolo Paulo, ele não tinha ninguém com ele para documentar as viagens e os trechos percorridos e por isso sabemos muito pouco sobre ele. Com exceção de que, ao fim da sua vida, ele estava em Roma, para onde retornou, e onde foi processado e morto, crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se considerava digno de ser punido da mesma maneira como seu mestre. 2 outros irmãos vieram da mesma região. Eles estavam em um desses barcos que puxam outros menores quando Jesus apareceu diante deles. Eles estavam costurando as redes e Jesus disse: Venham, sigam-me. E eles imediatamente largaram as redes de seu pai Zebedeu e seguiram Jesus. Eles eram argumentadores e pessoas do tipo tempestuosas. Na verdade, eles costumavam brigar com tanta frequência que ficaram conhecidos como filhos do trovão. Um deles, Tiago, foi decapitado pelo rei Herodes I. E o outro, João, ficou conhecido como discípulo do amor. Ele escreveu as cartas do Novo Testamento, o livro da Revelação, e foi morto, cozido em óleo, como um homem velho da ilha de Patmos. E seu corpo foi levado a Éfeso, onde foi enterrado. Esses foram os primeiros 4 discípulos escolhidos por Jesus. O 5º discípulo escolhido por Jesus foi Natanael Bartolomeu. Algumas inscrições se referem a ele com outro nome que não Natanael Bartolomeu. Era um homem de grande integridade, segundo João. Jesus o chamava de um verdadeiro israelita. Era também bastante corajoso e foi a Albânia, onde por fim foi açoitado até a morte por causa de sua fé. Depois o próximo foi Tiago, filho de Alfeu, um irmão de Mateus, pois Mateus também tinha um pai conhecido como Alfeu. Era também muito corajoso. Deu sua vida por sua fé. Foi à Pérsia, onde foi crucificado. Haviam 2 Judas, um que é sempre mencionado como aquele que não o Judas Iscariotes, para deixar claro que não foi aquele que traiu Jesus, e o outro Judas, o Iscariotes. O primeiro Judas, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, como era frequentemente chamado, foi um homem que esteve sempre muito perto de Jesus, um discípulo muito amigável e muito dedicado. Por fim, pregou na Mesopotâmia e na cidade de Jericó foi morto com golpes de machado e pedras. O outro Judas, claro, era o Judas Iscariotes. Ele era o único apóstolo procedente da Judéia e sempre foi uma pessoa trágica e solitária. Os outros vieram da Galiléia, da região próxima do mar, mas ele veio do extremo sul. Sempre foi uma pessoa enigmática e um homem que em toda a sua vida deixou enorme dúvida para as pessoas que tentam entender por que ele traiu Jesus. Sempre apareceu, por último na lista de discípulos, com a eterna descrição de que fora ele quem traiu Jesus. Ele era o tesoureiro do pequeno grupo e sempre foi muito cuidadoso e econômico com o dinheiro.
Por que ele traiu Jesus? Bem, voltaremos a esse assunto depois, em outro episódio. Mas tudo o que sabemos é que seu remorso por trair Jesus fora tão grande que na noite em que Jesus foi crucificado, ele saiu de casa. E usando seu próprio cinto, ele se enforcou em um galho de árvore no alto de um enorme penhasco. Os escritores contam que o cinto quebrou e ele caiu sobre um grande rochedo. E utilizando as palavras da Bíblia, todas as suas vísceras se derramaram. Mateus foi um daqueles discípulos que ninguém esperava que fosse se juntar ao grupo de discípulos. Ele era funcionário público, trabalhava para o governo romano e era responsável pela tributação bem aqui em Cafarnaum. Ele costumava cobrar impostos das pessoas, seja lá qual fosse o tipo de comércio. Havia imposto para os produtos que chegavam na comunidade, imposto anual para o sal produzido, para o peixe pescado. Normalmente pagava-se 5% nas vendas em geral e 12% nos artigos de luxo. A arrecadação de impostos significava ganho em cima de ganho. E quando olho a vida de Mateus, eu vejo que ele foi a pessoa mais incomum, mais improvável para ser um discípulo. Nenhum judeu gostava de um cobrador de impostos, e essas pessoas, é claro, em sua própria vida rejeitavam completamente o tipo de trabalho que pessoas como Mateus desempenhavam. Por exemplo, qualquer pessoa que tivesse que pagar impostos não receberia troco de um cobrador de impostos diante da postura que eles tinham. Nenhum dinheiro que viesse do cobrador de imposto poderia ser usado no ofertório da sinagoga. Ele era uma pessoa incomum e ainda assim Jesus foi até a sua tenda e simplesmente disse: "Siga-me." E Mateus se levantou e o seguiu. Ele deixou muito para trás, deixou seu trabalho, deixou seu comércio, sua renda. Sabemos que ele possuía uma casa e era um homem educado e com riqueza considerável. E deixou tudo isso para seguir Jesus. Usou a sua educação para escrever e mais tarde escreveu um dos mais profundos textos da literatura, chamado simplesmente o Evangelho segundo São Mateus. É sempre posto no início do Novo Testamento, entre o Novo e o Velho Testamento, pois ele mostra como Jesus foi a realização de todos os desejos dos testamentos. Pregou na Etiópia e foi em Pátia, onde foi morto, por causa de sua fé. Jesus chamou 3 outros discípulos da região do Lago da Galileia. Ele chamou Filipe mais ao sul. No momento do seu batismo, Filipe testemunhou o batismo de Jesus e pouco tempo depois ele chamou Natanael também para ser seu discípulo. O interessante de Filipe é que ele estava sempre fazendo perguntas. Do outro lado do lago aqui, ele queria saber onde iriam conseguir o pão e o peixe para alimentar tantas pessoas. Ele perguntou a Jesus como ele saberia quem era o Pai e como Jesus falaria sobre a verdade da vida. Ele se tornou um belo pregador do Evangelho e foi à Pérsia e por fim foi crucificado por causa de sua fé em Herápolis. Um outro discípulo bastante interessante foi Simão Zelota. Onde Jesus conheceu Simão Zelota nós não sabemos, mas ele era um rapaz incrível. Ele, assim como tantos outros pescadores da região, estava sempre conversando sobre política e religião. Ele poderia discutir com o melhor de todos e juntou-se ao seleto grupo de zelotas, como eram conhecidos, e que haviam prometido que em qualquer ocasião, diante de um colaborador do governo romano, iriam apunhalá-lo pelas costas. Ele era um ativista político, um revolucionário. Jesus o chamou para ser parte do grupo de discípulos e eu só imagino como ele se saiu na primeira vez que conheceu Mateus. Um discípulo irmão. E Mateus, vocês lembram, era um cobrador de impostos, colaborador do governo romano. Eu acho que foi a primeira vez em que pessoas que seguem a palavra de Jesus descobriram que, apesar das suas diferenças políticas, raciais, econômicas e de formação, existia uma fraternidade quando se tratava de reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Bem, ele pregou pela África e Egito. E, finalmente, Simão Zelote foi crucificado em algum lugar no Egito. O último discípulo foi Tomé, claro. Tomé sempre foi conhecido como Tomé o Dídimo. Ele expressava mais dúvidas do que qualquer outro. Ele disse no momento da ressurreição que não tinha nem ouvido ou visto pessoalmente o Cristo ressurgido. E ele disse: a menos que eu possa ver as cicatrizes e marcas dos pregos e que eu possa colocar meus dedos nas chagas e minhas mãos nele, eu não acreditarei. E depois, é claro, Jesus apareceu para ele poucos dias depois. E Tomé resolveu:
Não a maior das dúvidas, mas a maior das convicções. Meu Senhor, meu Deus, ele disse. Então ele foi ao chão e o adorou. Tomé duvidou. E para que nós não façamos o mesmo, ele duvidou que poderíamos acreditar. Pelo resto de sua vida, ele viajou até a Índia, onde pregou o Evangelho e morreu em Milapura, um subúrbio de Madrás, onde está enterrado hoje. É a grande igreja indiana. A igreja de São Tomé foi nomeada em sua homenagem. Depois do suicídio de Judas, mais um discípulo foi escolhido. Ele foi testemunha da ressurreição e conheceu Jesus pessoalmente. Ele se chamava Matias e foi pregar na Mesopotâmia, onde morreu com fé. Bem, esses foram os homens que se tornaram os primeiros discípulos e seguidores de Jesus. Se ele foi o Filho de Deus, você pergunta, por que discípulos? 2 motivos. Primeiro, ele queria que a sua mensagem se espalhasse pelo mundo. E qual outra maneira melhor do que ter um grupo de amigos que conhece seus ensinamentos e passe para outras gerações? Ele queria que sua palavra fosse espalhada mundo afora. E seus leais discípulos conseguiram fazer isso. Não há dúvida, eles foram eficientes. Até a data da morte de João, foi estimado que havia aproximadamente 1 milhão de cristãos espalhados pelo mundo romano. Jesus escolheu seus discípulos de 3 maneiras. Primeiramente, ele apenas chamou qualquer pessoa que quisesse juntar-se a ele. Siga-me, disse ele. Com frequência, ele chamou indivíduos, mas chamou também grupos de pessoas. Venham, sigam-me, venham a mim. Eram convites abertos a todos. E então, depois de chamá-los, ele escolheu diante dos que queriam segui-lo, aqueles para quem ele ensinou com mais cuidado. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos, disse ele. E diante do grande número de convidados e do pequeno grupo de escolhidos, ele então selecionou um grupo ainda menor que seriam os seus apóstolos. Queriam levar sua mensagem pelo mundo. Selecionou essas pessoas para levar a sua mensagem, para pregar, ensinar, curar, ir pelo mundo, proclamando o Evangelho. Em uma ocasião, ele enviou para os morros que rodeavam o lago 70 pessoas para pregar, ensinar e curar. E depois, é claro, ele escolheu e selecionou os 12, que não seriam mais chamados de discípulos, mas sim de apóstolos. Esses 12 viajaram com ele durante 3 anos por toda a Galiléia. E enquanto viajavam com ele, passavam dias e noites. Noites de oração nas montanhas, dias ensinando e pregando, trabalhando nas sinagogas, sempre falando para multidões. Todos os anos iam a Jerusalém. E claro, sempre que se distanciavam dessa comunidade aberta e cosmopolita da Galiléia, até as altas montanhas de Jerusalém, para o ortodoxo da fé religiosa, lá encontravam oposição. E cada vez que Jesus for atacado, por causa da sua atitude liberal diante das antigas doutrinas, ao ser crucificado, seus discípulos com medo fugiram. Um o negou, um o traiu, e os outros fugiram. Mas o impacto da ressurreição foi tamanho que eles voltaram com coragem e determinação e levaram sua mensagem por todo o mundo, proclamando o Evangelho. Descobrindo Jesus. Episódio 5. Os ensinamentos de Jesus. Estamos aqui na parte mais sagrada do mundo ocidental do templo, planejado e construído pelo rei Herodes. Para o povo judeu de todo o mundo, este aqui é o centro da devoção e da afeição pela leitura dos escritos de pergaminho. Este é o Salão dos Escritos, onde os famosos e lindos textos antigos do Toral das doutrinas estão guardados.
Essa parede do templo foi construída pelo rei Herodes durante a vida de Jesus. A parede do templo tem 600 metros de altura e acima de nossas cabeças, o grande templo foi construído. Foi para este templo que Jesus veio quando criança e foi aqui que ele discutiu questões sobre as doutrinas com os grandes doutores da fé. Aqui nos escritos do Torá estão guardados 5.000 anos de história judaica e crença religiosa. Jesus conhecia esses escritos. Ele os leu e ensinou a partir deles. E foi com sua interpretação das novas promessas de Deus sobre a graça e o amor, vistas sobre a fé, que o levaria a conflitos com os rabinos ortodoxos e com as desigualdades de seus dias. Aquela nova interpretação o levaria por fim ao desenvolvimento do cristianismo proveniente do judaísmo. Logo, a incrível base do ensinamento cristão se iniciou bem aqui, nos escritos do mundo ocidental do templo do rei Herodes. Entre a Tibéria e a antiga cidade de Cafarnaum, às margens noroeste do Mar da Galileia, fica o Monte das Beatitudes, local para o qual Jesus trouxe um novo sentido para a doutrina de Moisés e dos profetas. Foi nesse verde monte de grama, aqui no lugar chamado de Monte das Beatitudes, que Jesus deu ao mundo alguns dos seus ensinamentos mais revolucionários, que jamais foram conhecidos pelo homem. Hoje, um belo asilo e uma linda igreja. Conhecida como a Igreja do Monte das Beatitudes, serve para nos lembrar a mais poderosa exposição já apresentada às pessoas, e foi chamada de o Sermão da Montanha. Houve um tempo quando Mahatma Gandhi foi questionado quando estava na Índia pelos seus seguidores. Qual era o segredo de sua tamanha força e poder? E tirando debaixo da sua vestimenta um pequeno livro, ele o mostrou às pessoas e Mahatma Gandhi indicou que aquilo era uma cópia do Sermão da Montanha, das palavras de Jesus. Depois de refletir durante um tempo, os ensinamentos de Jesus me parecem ser tão diferentes de qualquer pessoa e tenho certeza que você concorda. Para começar, são informais. Não eram como de um professor na universidade que escreveu livros, apresentou palestras e escreveu longas dissertações. Seus ensinamentos eram bastante informais e ele andava enquanto falava com as pessoas, embaixo de uma árvore ou à beira do mar. Ele era um professor criativo e falava sobre a vida e sobre as coisas que as pessoas podiam ver ao seu redor. Pássaros no ar, lírios no campo. Ele era bastante visual, capaz de falar sobre um lavrador a caminho do trabalho ou um semeador e suas sementes. E as pessoas podiam ver os ensinamentos nas suas mentes. Mas eram ensinamentos bastante autoritários. E ele era capaz de dizer às pessoas: vocês ouviram de outra forma, mas eu estou dizendo para vocês. E havia uma certa autoridade naquilo que Jesus dizia. Era bastante simples. E todos podiam entendê-lo. É claro que aí está o segredo dos ensinamentos de Jesus. Eram tão simples que até uma criança poderia entendê-los, e tão profundos que até o mais sábio dos homens não o dispensaria. Me parece que os ensinamentos de Jesus eram como explosivos com longos fusíveis. Você começa a pensar, e pensa mais um pouco, e eis que de repente ele explode, com longos e maravilhosos poderes. Um dos aspectos dos ensinamentos de Jesus, que é bastante diferente do que temos hoje, é que eram bastante dirigidos. Não eram ensinamentos do tipo despojado, silencioso, reflexivo de tantos psicólogos e psiquiatras que nos coloca sentados em grupos para compartilhar nossa ignorância. Jesus costumava dizer às pessoas o que elas deveriam fazer. Observe as palavras. Vão, preguem, façam, rezem, perdoem. São todos verbos de ação nos dando instruções para viver. E uma última coisa que eu gostaria de mencionar é que os ensinamentos de Jesus eram tão práticos e tinham a ver com o aqui e agora. Não eram coisas que iriam gerar benefícios após a morte, ou coisas que iriam fazer toda a diferença a médio ou a longo prazo. Apesar de tais coisas estarem inclusas nesses ensinamentos, mas envolviam coisas do tipo como viver a sua vida na Terra agora, com vizinhos difíceis, com pessoas que são chatas por terem autoridade sobre você, ou então como você lidar com a vida tendo baixa renda. Ou como conseguir se manter quando se está desempregado. O milagre dos ensinamentos de Jesus é que em todas as gerações, todos os acharam muito práticos.
Ao longo da série, temos mostrado uma nova visão dos ensinamentos de Jesus. Me parece que seus ensinamentos estão em 5 categorias. Primeiramente, os ensinamentos sobre Deus. E assim Jesus apresentou uma abordagem inteiramente nova. Em seguida, ele nos ensinou sobre nós mesmos e como nos relacionamos com outras pessoas, e como nós seguimos com as nossas próprias vidas. Depois, ele nos falou sobre o reino de Deus e o seu significado real. Em quarto lugar, nos falou sobre uma nova vida e como poderíamos tê-la com novas experiências. E, finalmente, nos contou sobre os pecados e a salvação. Vamos pensar no primeiro aspecto. O que ele poderia ter ensinado sobre Deus? Bem, é claro que pelo tempo as pessoas ficam sabendo da existência de Deus e falam de coisas diversas sobre ele, que o deixaram conhecido como juiz, criador, provedor e aquele que viria nos ameaçar caso fôssemos maus, etc. Mas Jesus apresentou 3 novos aspectos à ideia da figura de Deus. Primeiramente, ele levou até as pessoas comuns o conceito de que Deus foi o Pai, um Pai amável. Era costume dizer no mundo antigo que existiam 99 nomes diferentes para Deus, mas Jesus nos trouxe o 100º novo nome. Ele chamou o Deus de Pai, e não apenas Pai. A exata palavra que ele usou do aramaico para o grego foi Abba, que representava a figura mais próxima e amigável da família. E por diversas vezes, Jesus nos contou sobre nosso Pai. E os cristãos desde então podem dizer: Pai nosso, que estais no céu. Em segundo lugar, ele nos falou que a natureza de Deus era de amor, que Deus olharia por nós. Ele cuidaria de nós com amor, mesmo sendo bons ou maus, Deus nos responderia e ele realmente nos amava. O terceiro aspecto falava que Deus é bom. Claro que quase todos sabiam que Deus é bom, mas ele enfatizava o fato que a bondade de Deus poderia ser encontrada em nossa vida e que também seria possível que nós fôssemos bons e que Deus queria que nós compartilhássemos a sua bondade. Consequentemente, se nos afastássemos de Deus, seria como um filho que estivesse longe de casa ou um carneiro perdido longe do rebanho. Aqui na Palestina, os carneiros desenvolvem uma relação muito próxima e pessoal com o pastor, diferente dos enormes rebanhos da Austrália. Então Deus disse que se nos afastássemos dele, seria como um carneiro que Deus havia perdido. Então Jesus nos ensinou sobre Deus, um pai amoroso, que cuidava de nós, mesmo quando longe dele. E quando Jesus encontrou uma pedra apropriada, ele sentou-se com suas costas viradas para o vento e se dirigiu à imensa multidão, e falou em uma das mais marcantes coleções de ditos já registrada na humanidade. Ele nunca esqueceu. Ele disse: Felizes de vocês que são pobres de espírito, pois vocês herdarão a terra. Felizes de vocês que têm a mente humilde e pura, pois vocês verão Deus. E ele falou sobre a natureza dessa alegria que nós teríamos. Depois refletiu sobre as doutrinas do Antigo Testamento e disse: Já ouviram o que foi dito? E então listou algumas coisas. O adultério, por exemplo. Já ouviram o mandamento: não cometerás adultério. Mas eu vos digo, nem olhem para uma mulher com luxúria, pois já estarão cometendo adultério no coração. Falou ainda em como devemos controlar nossa raiva, e como a raiva deve ser propriamente expressada, sobre o adultério e também sobre o divórcio. Ele levantou a questão de viver alimentando o sentimento de vingança contra outras pessoas, e o que isso causa em nós, e levantou de forma positiva a questão de amar aquelas pessoas que usam você com malícia e cuidar do próximo. Depois, de maneira esplendorosa, ele ensinou as pessoas a rezar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, bendito seja vosso nome. E após a reza, ele falou sobre o jejum e de como cumprir nossas obrigações em silêncio, para nós mesmos, em segredo, pois Deus sempre vê, entende e compreende o que estamos fazendo. E depois, de forma magnífica, ele nos falou sobre a ansiedade e a preocupação, principalmente sobre posses e objetos, sobre rendas, roupas, comida e bebida, e como nós parecemos como flores no campo. Confie que Deus retribuirá. E ele finalmente concluiu dizendo que nós deveríamos construir nossa vida com cuidado, sobre bases sólidas. E posso visualizá-lo contando a história de 2 casas construídas lado a lado. Uma construída sobre fundação de areia e a outra construída sobre pedras. E ele disse, quando o vento soprou e veio com a chuva e molhou tudo,
Essa casa construída na areia desabou. Mas aquela sobre as pedras continuou de pé. Então, disse ele, as pessoas que seguem os meus ensinamentos são as que não apenas os conhecem, mas o concretizam. O terceiro tópico que Jesus ensinou foi sobre o reino de Deus. Em boa parte de seu ensinamento sobre tal tópico, ele usou muitas parábolas e fábulas para passar as grandes verdades espirituais. A história do semeador, cujas sementes foram jogadas em 3 tipos diferentes de solos, sempre foi muito conhecida pelos seus ouvintes. Jesus disse que o reino de Deus era como um homem que saiu para o campo e espalhou algumas sementes. Algumas das sementes caíram sobre pedras, e já que não havia nenhuma camada de terra, elas logo secaram e morreram. Outras caíram no solo de espinhos, e apesar de terem germinado e começado a crescer, foram logo sufocadas pelos espinhos que cresciam ao seu redor e morreram. O terceiro tipo de solo onde as sementes caíram era um bom solo. Havia bastante água e terra, e as sementes foram capazes de germinar e crescer fortes e produzir uma bela colheita. Os discípulos pediram a Jesus que explicasse essa parábola para eles. O ponto que Jesus queria chegar era que apenas aqueles que realmente querem servi-lo e estão dispostos a usar o tempo para conseguir uma boa fundação farão parte do reino de Deus. Esse ensinamento sobre o reino de Deus era central a todos os ensinamentos de Jesus. Mateus, como um bom judeu, evitava usar a palavra Deus e preferiu se referir ao reino dos céus. Jesus falou sobre o reino de Deus de diversas formas. Havia o reino como aquele referido no judaísmo com a esperada vinda do Messias. O problema era que as pessoas procuravam o reino em termos políticos, um reino de liberdade longe dos líderes romanos. Mas Jesus disse que o Messias nascia através da dor e o reino seria aquele que serviria para abrir os corações dos fiéis e não para ser conquistado por poderes políticos. Jesus ensinou então que haveria um futuro reino e que apesar de todos os fiéis fazerem parte do reino aqui e agora, haveria um tempo em que aqueles que não reconhecessem Deus poderiam ver o reino e toda a sua glória e seria julgado por ele. Parte dos ensinamentos de Jesus falava sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos, enquanto que outros aspectos se referiam ao fim dos tempos, quando o mundo seria destruído. O reino de Deus, então, é aquele que fica no coração das pessoas, tanto agora quanto no futuro e na eternidade. Jesus não fez todos os seus ensinamentos pela Galiléia e também nem sempre falou a grandes grupos de pessoas. Algumas vezes ensinou em lugares pequenos e distantes, para apenas 1 ou 2 pessoas. Algumas pessoas não queriam que os outros soubessem de seu interesse em ouvir os novos ensinamentos do homem de Nazaré, e por isso esperavam até ficar escuro. E se encontravam em ruas escuras e desertas, bem no coração da velha cidade de Jerusalém. Em uma noite fria e escura, pelas ruas desertas da velha Jerusalém, a figura sombria de um fariseu caminhou para ver Jesus. Seu nome era Nicodemos. E ele não concordava com os outros fariseus e as suas atitudes. Ele fez uma grande diferença na maneira como chegou até os ensinamentos de Jesus. Ele queria saber sobre essa nova vida da qual Jesus falava a respeito. Jesus disse, você deve nascer de novo. E Nicodemos respondeu, mas como um homem pode nascer novamente, entrando no ventre da mãe pela segunda vez? E Jesus disse, você precisa nascer com o Espírito de Deus. Em todo o mundo deve haver milhares ou milhões de cristãos que querem falar sobre nascer de novo.
e descobrindo novas vidas de uma forma tão dramática que apenas por ter ouvido Jesus falar era como se tivesse nascido de novo. Essa nova vida era o quarto aspecto dos ensinamentos de Jesus. O quinto e último aspecto dos ensinamentos de Jesus tinha a ver com assuntos complicados de pecado e salvação. É um assunto delicado, pois, honestamente, no mundo ocidental, fazemos confusão nos ensinamentos de Jesus no quesito pecados. Vocês sabem que fizemos uma longa lista de pecados que não devemos cometer, mas Jesus nunca chegou a escrever uma lista com coisas que não devemos fazer. Ele não trouxe, nunca apresentou uma nova lista de mandamentos daquilo que não devemos fazer. Ao invés disso, ele nos ensinou sobre a verdadeira natureza do pecado. O pecado não é fazer algo errado, mas pecado é estar distante de Deus, estar alienado de Deus, como um carneiro que foi perdido. Então, em seus ensinamentos, ele frequentemente citava situações do carneiro que se perdeu e ficou separado do resto do seu rebanho. Ou sobre um filho mais novo que saiu de casa e cujo pai ficou preocupado com ele. Estar separado de Deus, ou estar alienado de Deus, significa estar longe do lugar que realmente pertencemos. E o significado real do pecado é estar longe de Deus. Deus nos ama, Ele nos criou e quer que sejamos únicos com nós mesmos. Mas se você estiver longe de Deus, você está fora de si, está alienado. Psiquiatras de Nova York, a Sydney, que sempre conversam com muitas pessoas, querendo saber como eles podem encontrar reconciliação e como podem encontrar unidade com eles próprios, com o mundo onde vivem e com outras pessoas e com Deus. Este é o verdadeiro significado da salvação. Estar salvo significa estar completo, ter sido trazido de volta novamente, trazido de volta a Deus e ser o único consigo mesmo. Os psiquiatras estão sempre nos falando sobre a verdadeira natureza dessa salvação. E Jesus veio para ajudar as pessoas a serem únicas, umas com as outras e com Deus. Vejam, o que acontece é que nos preocupamos com coisas que não temos, coisas que temos. Nos preocupamos com roupas, comida, nosso trabalho, emprego, entre outros. E Jesus falou que simplesmente a verdadeira lição não era se preocupar com objetos materiais. Ao final de seu sermão na montanha, ele disse: por que você se preocupa com roupas e comida e todas as outras coisas? Deus cuida dos pássaros no ar e das flores no campo. Confie em Deus, Ele cuidará de você. E ele continuou: ao invés disso, a coisa mais importante é estar bem com Deus, estar reconciliado com Deus. Por isso ele disse que primeiro devemos procurar o reino de Deus e todas as outras coisas serão nossas também. A ideia essencial é que podemos ser únicos com nossa alma, com nosso meio ambiente e com outras pessoas e com Deus. Eis as boas novas, eis o evangelho que Jesus nos trouxe. Descobrindo Jesus. Episódio 6. As curas de Jesus. O mundo está obcecado com a saúde e com a cura. Em qualquer sociedade, o curador é sempre uma pessoa importante. Mas acredito que não deva haver nenhuma outra sociedade mais consciente sobre saúde e cura do que a nossa geração. Na nossa geração, exigimos que até o governo nos pague para nos manter saudáveis. Nos tempos de Jesus, não havia plano de saúde ou benefícios do governo para os doentes. Ao invés disso, eles procurariam o curador, e Jesus, muito rapidamente, ficou conhecido como um grande médico. E multidões vieram de outros vilarejos para que Jesus os tocasse e colocasse suas mãos sobre eles e os tornassem plenos. E lemos que talvez ele tenha tornado todos plenos. Na sinagoga da sua terra natal, Nazaré, Jesus ensinava o sermão encontrando um pedaço na Escritura que dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me escolheu para trazer boas novas para os pobres, recuperação e dar visão aos cegos. E ali naquela passagem, ele se definiu em sua campanha como um curador, e as pessoas foram até ele. Na Bíblia, seus dois papéis, tanto como pregador quanto médico, estavam intimamente ligados. Rezava-se por saúde e Deus o curava. Uma era a função de pregador e a outra a de resultados médicos. Lemos sobre 30 pessoas curadas por Jesus, mas enormes multidões o procuraram também. Neste episódio de Descobrindo Jesus,
iremos examinar 4 curas que foram típicas curas de Jesus. O problema da lepra é que te deixa sem o tato nas mãos, nos pés ou na sua face. Existem diversos tipos de nódulos que aparecem no corpo e então você se machuca. Você machuca o seu pé, você se corta ou derrama água fervente ou o fogo. Mas o que é pior são os ratos que se alimentam de sua carne e você não sente nada do que está acontecendo. Eu já vi ratos aqui com mais de 2 pés de comprimento. Bem, enquanto Jesus caminhava por essa estrada, entre a Galiléia e a Ciméria, 10 leprosos apareceram e disseram: Mestre, tenha piedade de nós. E Jesus os curou e disse: Vão mostrar-se para o padre, que era coisa normal a se fazer caso quisesse provar que se estava curado. E 9 foram embora. E um deles, de repente, se virou e voltou correndo. E caiu aos pés de Jesus e agradeceu pela cura. E Jesus disse: Onde estão os outros 9? E se virando para seus discípulos, disse: Por que será que esse homem, esse samaritano, veio dar graças a Deus, quando os outros 9 não vieram agradecer? E ao dizer isso, ele mostrou como nós devemos ser agradecidos a Deus pela cura e pela saúde que gozamos. A igreja cristã, desde então, tem usado a mensagem de Jesus a sério e tenta curar principalmente os leprosos. Em todo o mundo, os leprosos foram ajudados em campanhas de cuidados e cura. E tal doença foi praticamente erradicada na maior parte do mundo, com exceção de alguns países subdesenvolvidos e, infelizmente, entre os aborígenes australianos. Onde quer que a igreja fosse, eles tocavam os intocáveis. Eles cuidaram daqueles que ninguém mais queria cuidar. Eles ergueram aquelas pessoas que estavam sendo rotuladas pela sociedade como lixo e deram amor. Existe uma palavra interessante em uma passagem sobre Jesus. Ele eleva sua mão e os toca. Toca nos intocáveis. Mas os cristãos, desde então, fizeram isso pelos leprosos, como o padre Damião, que serviu Molokai, e se tornou uma inspiração entre os leprosos, contraindo a doença para que ele pudesse se relacionar com o mal. Nas curas de Jesus, veremos alguém que tocou os intocáveis, que cuidou daqueles que ninguém cuidava mais, e que tratou até mesmo os rejeitados da sociedade como pessoas dignas. Estou em uma das mais memoráveis invenções da engenharia do mundo antigo, conhecida como Túnel do Rei Ezequias. No ano de 680 a.C., o rei Ezequias ordenou que os engenheiros cavassem esse túnel, que percorre 1.750 pés aproximadamente. Em 1880, restava, portanto, apenas uma pequena porção do túnel com entrada de um pouco de água. Arqueólogos encontraram o túnel de 12 pés. Através de uma rede de túneis subterrâneos em Jerusalém, água pura e cristalina corria pela cidade, garantindo que Jerusalém teria um fornecimento adequado de água caso estivessem sitiados durante um ataque assírio ou de qualquer outro povo. Os arqueólogos encontraram no túnel o ponto onde 2 partes da rede cavadas pelos engenheiros de extremos opostos e sem ajuda de instrumentos modernos se encontravam no mesmo exato nível, bem abaixo do coração de Jerusalém. A água daqui flui até o poço de Siloã, e é lá no poço de Siloã que falaremos do segundo milagre de cura feito por Jesus. A cegueira foi um dos fatores de exclusão do mundo antigo, e ainda é em alguns países em desenvolvimento. Um cego é rejeitado e alienado pela sociedade, e dessa vez não pelo que a sociedade faz para ele, mas pelo fato deles mesmos serem incapazes de trabalhar para seu sustento e de obterem um lugar na sociedade, e havia muitos cegos no tempo de Jesus. Enquanto caminhavam, Jesus avistou um homem cego, e seu coração se encheu de compaixão. Um discípulo disse: Mestre, o que causou a cegueira desse homem? Foi um pecado dos seus pais ou algo que ele fez? E Jesus se recusou a falar com aquele homem como se ele fosse um mero caso. Ao invés, ele olhou para o homem com compaixão e depois cuspiu no chão.
e misturou com um pouco de terra. Os judeus acreditavam que a saliva continha poderes de cura, e com isso ele pôs nos olhos do homem e disse: "Agora vá lavar no poço de Siloã." E o homem foi e lavou, bem aqui no poço de Siloã, e pôde enxergar. Mas esse não foi o final da história, pois quando o homem foi ao templo agradecer a Deus, os fariseus o pegaram e perguntaram: "Quem fez isso? Quem fez você enxergar?" E ele disse: "Eu não sei quem ele era, mas acho que era um profeta." E isso deixou as coisas ainda piores. E por fim eles jogaram o rapaz e seus pais para fora do templo. Estavam aborrecidos pelo fato de Jesus tê-lo curado no dia sabático. Eles eram tão cheios de regras e de leis que nem mesmo se importavam que um homem tenha sido curado da sua cegueira. Isso lembra que a coisa mais importante para as pessoas são as necessidades delas. Foi isso que eu aprendi quando Jesus curou um homem cego, aqui no poço de Siloã. A próxima cura que vamos comentar aconteceu na margem leste do Mar da Galileia. Jesus e seus discípulos passaram a noite toda no mar, e tinha sido uma noite de tempestade, e estavam contentes em ver o amanhecer chegar com paz. Navegaram o barco até a margem, ansiavam por um descanso e a chance de preparar um peixe para o café da manhã. Ao se aproximarem da praia, os discípulos perceberam que o tão esperado café teria que esperar um pouco. Esta parte da costa, em especial, era cheia de grutas usadas para enterros. Era também o lar de um homem insano possuído pelo demônio e, logo, rejeitado pela sociedade. Foi esse homem que observou a chegada do barco com um olhar de medo e perplexidade. Quando os discípulos estavam prontos para começar a preparar o café da manhã, o homem que muitas vezes fora amarrado com correntes e cordas e estivera desnudo por muito tempo, gritou: "Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, o que você fez comigo? Não me condene!" Jesus olhou para o homem com compaixão. Com a postura de controle, ele ordenou que os demônios o deixassem em paz. Ao dar a ordem, os demônios o lançaram para longe e o deixaram deitado no chão, exausto. As pessoas do mundo antigo acreditam, assim como muitas nos dias de hoje, que todos os tipos de doenças mentais eram causadas por demônios. Para convencer o homem de que de fato o espírito ruim tinha deixado seu corpo, Jesus apontou para um grupo de porcos em um morro próximo. Jesus ordenou aos demônios que haviam possuído o homem que invadissem o corpo dos porcos de uma vez. Os porcos se assustaram e se aproximaram até a beirada do penhasco e se jogaram na água. O dono notou que seus porcos estavam desaparecendo e imploraram a Jesus que partisse daquela região. O homem estava tão agradecido que ele queria se tornar um discípulo e viajar no barco com os outros, mas Jesus disse-lhe para voltar para casa e contar a todos o que Deus tinha feito por ele. Na cura desse homem, Jesus mostrou compaixão, uma descoberta sagaz na psicologia de seu paciente e a relutância de se beneficiar de alguma forma pela cura realizada. Nos dias de hoje, um tratamento de choque, o controle químico da mente e longas análises psíquicas. Ainda podemos aprender muito com as técnicas e teorias e, sobretudo, a compaixão de Jesus para com os doentes mentais. A última das curas que vamos relatar ocorreu aqui em Jerusalém, bem na sombra do grande templo. As escrituras contam que este lugar foi muito bonito. 5 grandes pátios e em torno deles ficavam os doentes, os paralíticos, os cegos, os leprosos e todas as pessoas com problemas querendo ser curadas. Havia um riacho subterrâneo que corria até aqui e desaguava em 5 poços. Parece que sempre que a água borbulhasse, o primeiro que entrasse na fonte seria curado, independente da doença que tivesse.
Os arqueólogos descobriram as ruínas do que eles acreditavam ser os poços mencionados na Bíblia como os poços da Bestaida. Existem ainda dúvidas em torno do local onde os doentes se posicionariam na espera para entrar no poço. As ruínas dessa igreja do século XV indicam que parte dos cômodos foram usados para armazenar água, usada no templo para os rituais. Se esse for o caso, então essa parte mais profunda não deve ter sido onde Jesus curou os homens. Alguns acreditam que o local onde Jesus atendia os doentes deve então ter sido a parte adjacente do que foi escavada apenas parcialmente. E Jesus disse: "Você quer realmente ficar bom?" E o homem dizia: "Se quero. Estive aqui todo esse tempo, mas o problema é que toda vez que eu vou entrar na fonte, a água borbulha. Uma outra pessoa entra antes de mim." E Jesus olhou para aquele homem com tamanha compaixão. Ele disse: "Levante-se e ande." E ele o fez. E estava curado. Vocês talvez devam questionar por que em um lugar de cura Jesus perguntou ao homem se ele queria ser curado. Mas vejam vocês, ele estava colocando a honra de volta ao homem, pois para ser curado implicaria em uma enorme mudança de estilo de vida. Durante 38 anos ele sentara aqui nesse local, pedindo esmolas a pessoas, ganhando a vida, enquanto esperava ser curado. Agora, depois de quase 4 décadas, ele teria que aprender a negociar, a arrumar um trabalho e adotar um estilo de vida completamente novo. E muitas pessoas não podem lidar com isso. Até mesmo pedintes de hoje em dia não sabem lidar com uma mudança repentina de vida. Então Jesus colocou a responsabilidade de volta nele. "Você quer ser curado?" disse ele. E o homem, obviamente, disse que sim. E quando Jesus disse que ele poderia levantar e andar, o homem o fez. Haviam negras nuvens pelo céu. Na corte dos ortodoxos que vieram e viram um homem andando e disseram: aquele homem está quebrando o dia sabático." E foi quando eles planejaram como se livrar de Jesus. Jesus respondeu às críticas e queixas com alguns dos argumentos mais memoráveis já ouvidos. Ele argumentou que era filho de Deus e que entendia a vontade de Deus e que estava curando as pessoas, pois acreditava que saúde e plenitude faziam parte da vontade do Pai. Bom, analisamos 4 das curas de Jesus. E vocês provavelmente devem ter algumas perguntas. Me parece que existem 3 perguntas básicas. A primeira de todas é: quando Jesus curou? Foi durante o tempo em que as pessoas achavam que o pecado e a doença caminhavam lado a lado? Foi no tempo em que, se quisesse ser curado e se tornar pleno, você teria que pedir perdão pelo seu pecado? Depois, vale a pena questionar porque Jesus curava. Pois Jesus não curou por nenhum dos motivos que os curadores de qualquer outra geração usariam. Ele não queria dinheiro, ele não queria a reação das pessoas, nenhum poder pessoal, nada disso. Ele simplesmente as curava, para tentar deixar as pessoas saudáveis. A terceira pergunta, creio eu, diz respeito a como Jesus curou. Existem 2 aspectos nesse caso. Primeiro, a questão da fé, que era frequentemente importante. Algumas vezes era fé nele, e sem ela não haveria milagres. Por exemplo, quando ele estava em Nazaré, foi dito que não seria possível realizar nenhuma cura ali, porque não havia fé. Às vezes era no seu método, como por exemplo, quando ele perguntava ao homem para cuspir no chão e pôr um pouco de lama nos olhos. Era o método. E nós, no mundo moderno, temos fé em tratamentos, em médicos, nas máquinas e equipamentos de última geração. Algumas vezes era fé em outras pessoas que o rodeavam, então a pessoa morava em um ambiente de fé. O segundo aspecto era que o perdão era frequentemente muito importante. A pessoa que tinha o ônus da culpa teria que se desviar dele e, ao invés, obter o sentimento de liberdade e perdão. Bem, os cristãos hoje em dia podem usar alguns aspectos que Jesus nos mostrou em suas curas.
Por exemplo, é possível para você, assim como para qualquer outra pessoa, ter as mesmas atitudes de Jesus. Primeiramente, ele sempre considerava a dignidade da pessoa, seja a mulher que estava doente ou o pobre homem cego. Ele sempre olhava para a pessoa e considerava-a como uma pessoa digna. O segundo ponto é que Jesus tinha um senso de compaixão para com os que estavam sofrendo, como o jovem rapaz que era epilético. A terceira questão é que ele era capaz de liberar o poder da fé. E qualquer um de nós é capaz de fazer isso. Lembram quando ele disse: Filha, a sua fé te fez melhor. Vá em paz. Em todos esses momentos, Jesus cooperou com Deus, ajudando as pessoas a serem plenas. E mesmo em um país como o nosso, com a sociedade contemporânea, mesmo com benefícios médicos, precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. E isso é parte da campanha de Jesus, te fazer pleno.